vamos lá. Quem começa? Eu posso começar. Os 3 capítulos do livro, né? Ele começa, você vê que parece que é um padrão, então o livro tem que começar do mesmo jeito. Ele começa trazendo uma situação, um problema que cujo conteúdo que aquela situação precisa para resolver é o conteúdo que ele vai trabalhar. Né? Tipo aqui, ele começa, por exemplo, de grandeza, colocando a situação de regra de 3. Lá o de equação, ele começa colocando uma situação ligada, né, à área de figuras que recai na equação do segundo grau, no problema desse tipo, né? Que é o que era a ideia que a galera tinha antigamente de resolução de problemas, né? Pensava que isso era a resolução de problemas, né? Mas os 3 capítulos ele apresenta nessa linha, como se fosse, apresenta com figuras bonitas, sabe? Coisas na visão dele do dia a dia. Inicia apresentando um problema contextualizado, bota aqui entre aspas, né? Em que a regra de 3 simples seria a ferramenta para a sua solução, como se fosse iniciado por um problema e que fosse aprendido no capítulo, e o que fosse aprendido no capítulo ajudaria na solução. Isso ele faz também no de equação, tá vendo? E no de função. Aqui, do mesmo modo, bota aqui, inicia o capítulo por meio de um problema contextualizado entre aspas, cuja solução será por meio de uma equação do segundo grau. O problema é apresentado como motivador. Vocês notam que aquilo é como se fosse motivador, você também aqui entre aspas, do assunto que será estudado no capítulo. Então, eu acho que isso aqui é uma norma da obra, tá vendo? Todos os capítulos ele faz assim, do mesmo jeito. O meu, da mesma forma do de Gilson, também vem com uma imagem sobre algo que existe, um motivador também, como se fosse uma questão motivadora. A minha unidade, a razão, proporção é matemática financeira. E aí, iniciando a unidade, ele vem com a foto de um termômetro que tem lá em Gramado, com a associação das escalas, Celsius e Fahrenheit. E aí, quando ele abre os tópicos, que ele divide em 2 capítulos, um capítulo para razão e proporção e outro para matemática financeira. No da razão e proporção, ele inicia com a imagem de uma foto de pessoas andando, né, com uma foto em escala maior e uma escala menor. Uma bicicleta menina, pessoas andando de bicicleta, também é uma imagem ilustrativa. E em matemática financeira, uma loja com uma placa com desconto de 60% até na época. Então, o meu também tá assim. O meu, ele também traz um problema motivador inicial, ele traz uma planta de uma cidade. E aí, onde tem avenidas e ruas, e aí ele traz umas perguntas para os alunos, né, dizendo para os alunos se reunirem em grupos e conversarem entre os colegas e depois registrar no caderno. E aí ele vai fazendo perguntas, né, sobre essa planta, pedindo ruas e avenidas que são paralelas, que são transversais. Depois ele vai estabelecer, né, razões entre os tamanhos das ruas. Achei até um pouquinho forçado essa contextualização. Aí ele vai estabelecer razões e proporções, né, entre essas medidas de comprimento de ruas e mostrar quais as razões são proporcionais, para depois vir com a explicação do conceito de razão e trazer para a velocidade média e densidade demográfica, né? Todos os livros estão trazendo esse exemplo de velocidade média e densidade demográfica, pelo que eu vi os comentários dos colegas, porque é justamente uma habilidade exigida na BNCC. Por isso que todos os livros trazem esse exemplo, porque a habilidade EF09MA07 é resolver problemas que envolvam a razão entre 2 grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Como ele traz esse exemplo, né? E aí todos os livros acabam citando. É isso. Pronto, essa aí é como eles apresentam o autor, né? Que a gente apresenta produtos notáveis, faturação e equação de segundo grau. Então ele traz primeiro essa imagem aí. Essa imagem se refere a um quarteirão, onde essa imagem que está do lado esquerdo, no canto inferior, ele está representando o quarteirão da escola.
Então, o que ele está fazendo aqui, né? São dois rapazes, não, um rapaz e uma moça conversando. Ele começa o capítulo trazendo essa situação, essa imagem, para daí trazer uma situação para transformar num produto notável, né? Então, tem assim, o quarteirão onde fica a escola tem medida de área de 195 metros quadrados, e o terreno da escola pode ser representado por uma região plana quadrada. Então, a ideia é justamente essa, de representar essa área do quarteirão em relação à área da escola, certo? E aí, pronto, daí ele escreve a situação, ele representa essa área quadrada, né? Quadrangular, como A razão igual a vezes B, e aí diz que isso aí vai ser 195, depois representa em forma de produtos notáveis, porque toda a intenção dele de estar abordando lá a equação de segundo grau por meio de produtos notáveis. Logo depois ele já vem falando que essa é a equação de segundo grau com uma incógnita, e pode ser expressa assim. E aí fala que neste capítulo vamos retomar as expressões algébricas e estudar os produtos notáveis. E já traz aí, converse com seus colegas e faça isso que ele está propondo aí, né? Dentro da primeira situação que ele já coloca, né? Da primeira atividade. É assim que ele inicia, o Dante. Pelo menos a foto é contextualizada, né, Leste? Tem uma proposta da atividade, não, só a apresentação da imagem. Sim. Tem um diálogozinho, né? Que dali vai transformar a situação no texto matemático. Gente, eu acho... Olha, eu não sei, Que em geral o professor a gente vai pula, né? preparar. Em A gente geral vai o professor preparar uma pula essa parte apostila toda. matemática nossa, um material nosso matemático, não é uma lista, um material simples nosso. A gente tem uma dificuldade da zorra. Claro que eu não vou nem dizer assim, não. Os caras vivem disso. Mas eu acho que é um desafio, porque são olhares diferentes analisando, né? Mas eu acho que dentro do que a gente vê, não acho ruim. Agora, eu acho que é isso. O professor não pode usar o livro didático como um amuleto, né? Como a Bíblia, né? Para ficar regendo suas aulas e sua vida. Mas eu acho que a proposta pode ser ampliada, inclusive. O que eu acho que é bacana é isso que o César traz. Ele traz uma imagem, mas traz uma situação lá. E a gente pode ampliar, ou melhorar, ou ressignificar isso. Mas já vem uma proposta para dar luz para esse professor, essa professora. O meu, não sei se está dando para vocês verem aí, mas aqui é um parque temático que tem na Holanda, que é uma cidade em miniatura. Aqui tem as pessoas aqui do lado, em tamanho real, e aí tem o parque temático em miniatura. É tipo Minimundo. Então é uma coisa bem interessante, assim, pelo menos a proposta, né? E desse parque temático tem umas questões aqui, então, explorando a escala. Diz que a escala do parque é de 1 para 25, e aí tem umas questões para os alunos responderem e tal. Aí, a partir disso, apresenta a contextualização de razão e proporção e coloca os casos especiais, né? Como o Dani já colocou aí, escala de mapas, densidade demográfica, planta baixa de casas, velocidade média e porcentagem também. Todos esses com exemplos. Mas o meu livro começa, a parte de proporcionalidade, ele traz um texto sobre a revolta dos quebra-quilos. E aqui ele vai mostrando já a relação entre braça e metro, libra e quilograma, quartilho e litro, a diferença entre eles. E a partir de tudo isso, como esse texto ele é comentado sobre a problemática do peso das pessoas, do quilo, aí ele já parte para a razão. Aí nos que ele parte para a razão, diz ele que está lá baseado também no texto, ele quer escrever a relação entre uma medida de braça e uma medida de metro, em braça e metro. Aí ele escreve a razão, dá um exemplo para o aluno, resolve, parte para a velocidade média e consumo médio de combustível, aí ele calcula, dá um exemplo único, vem para a densidade demográfica. Aí tem o mapa do Brasil, representado por regiões, e ele não faz nenhum exercício assim sobre densidade demográfica. O exercício que ele fala aqui é muito pouco. Pega a população, né, de cada região e divide pela área em metros quadrados.
Aqui eu tenho um livro, né? Vocês estão vendo aí a versão aqui dele. Eu consegui essa versão impressa na internet. Inclusive passei para a Valve, aí vocês veem aí. Aqui está a arrumação aqui do... Certo? Ele fala aqui no início, ele dá princípios norteadores, né? Ele dá uma orientação aqui didática. No caso aqui, princípios norteadores da coleção. Base nacional comum curricular e as competências gerais da educação básica. Depois ele apresenta aqui as questões do letramento, resolução de problemas, exploração de conhecimentos prévios, situações de contexto, competências, unidades do BNCC, números. Então, vou passando aqui mais rápido. Então, essa parte é extensa. Ele fala aqui níveis de conhecimentos, avaliação matemática, e aqui traz uns quadros, tabela de escritores para análise escrita e relatórios. E aí ele faz aqui, traz um questionário de autoavaliação, a ficha de preenchimento aqui, atitudes, tal, formação do professor. Então, assim, é muito grande. Aí vem a parte aqui, e aqui começam os conteúdos, na verdade, né? E aqui, ó, ele traz algumas coisas assim, ó. Por exemplo, ele apresenta um problema e embaixo ele bota essa parte aqui, ó, para resolver esse problema consultando um similar. Aí ele bota aqui o problema. Isso eu gostei do livro, entendeu? Essa parte aqui eu gostei. E ele utiliza aqui qual estratégia, dá umas pistas aqui, né? De como a pessoa tem que fazer para resolver esse problema. Aí aqui ele traz alguns desafios também da imagem. É a parte inicial do capítulo, Anderon, que você está mostrando? Não, é a parte inicial que ele falou de cima, teórico, né? E que ele diz que isso aqui que está de acordo com a BNCC. Ele afirma que toda essa parte está dentro da BNCC, né? Pronto, aqui, razão e proporção. Aí ele apresenta aqui, ó, diz o que é a palavra razão, dá o conceito aqui, razão entre dois números, aí B, pá, tá vendo? De azul aqui. De verde para vocês, eu acho, né? Essa é a página inicial? Não, essa página de razão e proporção. É onde começa o livro. É um subtítulo do trabalho, do capítulo. Ele fala na subseção aqui. É isso. Pelo que Anderon falou, pelo que eu estou entendendo, é o livro que menos trouxe razão e proporção no nono ano. É o que menos trouxe, deve ter distribuído antes. Ele traz como retomada de assunto dado. Aí eu tenho que analisar os anterior, o 8º ano e o 7º, para ver se tem esse conteúdo lá. Mas ele bota aqui, ó, a intenção desse tópico é retomar com a turma os conceitos de razão e proporção estudados em anos anteriores, tá vendo? A razão entre dois números, A e B, ele reforça aqui, diz o que é razão, diz que 4 números não nulo, tal. Esses conceitos são fundamentais para o estudo de polígonos semelhantes. E aí vai o capítulo, né? Vamos andar aqui. Aí ele traz aqui um desenho, uma reta aqui, com um compasso aqui, medida, né? As medidas estão aqui, ele coloca nas medidas dos segmentos. E aí, descendo aqui, ele traz aqui agora a definição de proporção aqui, ó. 4 números não nulo, tal, ABCD, uma proporção quando A está para B, igual a C está para D. E aí ele desce, traz mais uma observação aqui sobre uma propriedade aqui de divisão. E aí, vamos aplicar, entendeu? E aqui do lado, aparece aqui, ó, resolução da atividade 1. Usando a régua tal, ele mostra isso aqui, né? Alguns segmentos ali. Então, é revisão, pessoal. Aí eu acho que aqui vai acabar. Pronto, acabou. Quando a gente vê, por exemplo, ele inicia o capítulo de semelhanças, trazendo essa imagem aérea aí, né? E embaixo uma outra. Retomando alguns conceitos. Ele bota aqui, retomando alguns conceitos. O cara é caceteiro, o cara nem para analisar a foto. Tá vendo? Porque ele começa assim, considerando que é RS, só isso, o cara vai, joga duro, bota a imagem só para figurar e pronto, acabou. Mas parece que é um livro do 8º ano, velho. Não é estranho? Não, é nono ano. É nono ano aqui. É muito estranho também, eu também achei isso. Aí ele desce. Pegou a imagem do lado esquerdo, aí de baixo colocou um bocado de ângulozinho, ó, na imagem. Rapaz. É aqui, né? Pegou o desenho aqui e trouxe para cá. Andera, me diga uma coisa, esse seu capítulo não traz a ideia de juros, não? Porque tanto no meu como de Cecília, acho que o de Eliette, o capítulo que retoma a razão e proporção, ele retoma esses conteúdos para poder depois trazer a ideia de juro. Ó, o seu ele não faz traz isso? depois de razão e proporção, vem figuras semelhantes, polígonos semelhantes, propriedades polígonos semelhantes, triângulos semelhantes, é tudo semelhança. Dani, ele trabalhou dentro da Ele foi visão só para de geometria. geometria. Não, é porque
No nosso livro, amada, Ele tem um entra em estatística capítulo. depois. Tem um não, capítulo só de estatística não. semelhança, entendeu? Já é um outro capítulo, por isso que eu É perguntei. porque no nosso livro, Dani, vem razão, proporção e as grandezas diretamente, inversamente, né? Aí depois É. a matemática financeira dele, não. Ele não. O É um capítulo, subtítulo a unidade desse 3, capítulo. a unidade 3 é capítulo 6 e capítulo 7, que é relações métricas no triângulo retângulo e equação de segundo grau. Então acaba o capítulo. Agora, até acabar o capítulo, eles trazem um monte de páginas assim, falando sobre estatística e probabilidade, vamos aprender mais, fala de um monte de coisa misturada assim, compreender o texto, traz um texto aqui sobre cinema, para falar sobre ângulo aqui também, educação financeira, até chegar, ele Mas ele prepara assim... aprofunda, Andera. Não, Ele traz isso, tudo mas ele para aprofunda? cumprir tabela. Só para cumprir tabela mesmo, para... Pois é. Encher só chouriço. Na BNCC, entendeu? Ficou assim. Então, pessoal, é isso aqui o livro.